sou Gabriela Veras, a apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos aqui no último episódio da temporada junto com a CAD. No último episódio eu recebo André Nogueira, CEO da Flex, e o Eduardo Busson, CEO da Coeso Comunicação. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui nesse episódio. A gente termina a temporada falando sobre o futuro do digital, né? Então eu agradeço vocês, meninos, por terem parado aí a rotina. Eu sei que é frenética, a gente já conseguiu entender a rotina do marketing digital ao longo da temporada. E eu queria que vocês começassem se apresentando e contando como iniciou a trajetória de vocês dentro do marketing digital. Então, eu sei que o André tem 15 anos aí de Flex, mas contar um pouquinho desse início e contar como vocês conheceram a CAD. Acho que o Eduardo pode começar contextualizando. Pronto, perfeito. Olá, Gabriela. É um prazer imenso estar aqui hoje. O Nosso Meio tem sido uma ferramenta de comunicação essencial para a nossa área. E como começou a Coeso, né? No início da faculdade, eu tinha um sonho. Esse sonho era de montar o meu negócio, montar a minha agência, mas eu não tinha experiência. Primeiro semestre de faculdade, o cara não tem experiência de nada. Então, eu mandava currículo, ninguém aceitava, então eu me alistei. Foi servir a base aérea de Fortaleza. Servi lá por 5 anos e foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida antes de fundar a Coeso. Lá foi o meu primeiro contato com a comunicação social. Eu participei lá da seção de comunicação social por 5 anos e a experiência que eu tive lá, eu já sabia muita coisa, mas intensificou tudo que eu sabia e me trouxe novas habilidades. Então, a partir disso, eu tive muita orientação lá. Eu costumo dizer que o chefe que eu tive lá, ele me inspirou a ser o líder e gestor que eu sou hoje. Não existiria Coeso sem Capitão Saraiva. Então, a partir disso, eu tinha uma outra visão do que eu queria. Então, eu pedi desligamento da base, porque lá era tudo muito institucional, e queria conhecer o mercado. E aprofundei no mercado, vi como é que estava funcionando e falei, tá, agora eu consigo montar. Montei Coeso, tive 2 clientes iniciais, clientes pequenos, mas que me ajudaram a crescer. Então, a partir disso, continuei tendo mais experiência, consegui montar minha equipe e com os resultados dos meus primeiros clientes, eu consegui prospectar novos clientes. E a gente tem conseguido ficar cada vez mais forte dentro do mercado. E quando a gente começou a crescer, eu vi a necessidade de ter a CAD. Por quê? Porque na CAD eu consigo ter essa troca. O André, por exemplo, ele está há 15 anos no mercado. Eu sou uma agência recente, mas se eu quiser trocar uma ideia com o André, é mais fácil. Se eu quiser pegar as experiências do André e trazer para dentro da minha agência e capacitar minha equipe, é muito mais fácil. Então, além da mentoria que tem lá dentro, dos treinamentos, do workshop, eu acredito que a CAD, se você é um associado, ou se você quer ser um associado, é de excelente vantagem para quem empreende dentro do mercado digital. Muito bom. Agora o André, né, são 15 anos de Flex, mas desde 96 aí que ele está trabalhando nas agências, eu queria que ele contasse um pouco dessa história. Desde que a internet era mato ainda, né? Eu comecei estagiário da área de publicidade em 1996, janeiro de 96. E eu me lembro que a pergunta foi, em que setor, era um estágio rotativo, em que setor você escolhe começar? Eu disse criação, nunca mais saí da criação. Então, de criativo, estagiário, fui contratado, depois passei para redator, diretor de criação e por uma escolha ou eu ia para fora ou eu fundava minha própria agência, né? Então, minha primeira experiência que eu tive empreendedora foi o time de comunicação. O time de comunicação foi a primeira agência, já passei pelas maiores agências do Ceará. E aí, visualizando tudo que eu absorvi da minha primeira experiência empreendedora e das experiências dentro de agência, eu montei uma agência já pensando no digital, que era a Flex. Então a Flex, ela já nascia híbrida. Ela já nascia com o pé dentro do on, do off, tentando mudar uma cultura de separação, de segregação. Porque eu achava que a gente tem que ir onde o público está. Se o público estiver no digital, tem que ir para lá. Se o público estiver no off, tem que estar para lá. Então a Flex nasceu com esse conceito e eu consegui converter todos os flexíveis a pensar nisso, a ter a cabeça não de separação, porque antigamente a gente fazia muito anúncio de jornal, a gente fazia muita coisa, e aí quando começou a fazer card, quando começou a entrar numa coisa, às vezes existia uma resistência, né? E aí a rapidez das coisas, né? Então assim, eu me lembro que quando eu estagiava, a gente sentava no chão, pegava os livros de referência, tirava papel, marcava, escaneava, levava o computador e tudo. Então, quando veio o Google já foi uma coisa, que legal, hoje a gente está trabalhando com inteligência artificial, nos auxiliando o tempo todo. Então, assim, a gente tem que usar os avanços e as tecnologias a nosso favor. Então, da maneira que o Eduardo falou,
do jeito que essa bagagem que eu adquiri, ela só se torna valiosa quando eu consigo também pegar inspiração na juventude, nas pessoas que estão chegando, nas novas experiências e me tornar uma pessoa melhor, levando isso para a agência e para os clientes, né? Então, essa bagagem da Flex vem me tornando uma pessoa melhor e uma coisa que eu não perdi daquele início, o brilho no olho, a vontade de fazer, de acordar e querer fazer coisa boa. Muito bom. Queria saber como começou a história da Flex junto com a Cádia. Faz tempo, eu também. Desde o início com o Marcelo, né, que foi o primeiro presidente, tudo, e eu era coordenador de um MBA em Marketing Digital na Faculdade Farias Brito. E aí eu trouxe a CAD para dentro, para uma palestra de aula inaugural de uma turma, acho que foi da segunda turma, e aí sempre foi para estimular essa parceria, porque se você entende o nome da CAD, não é a Associação das Agências Digital, é dos agentes. Então, os agentes são os promotores do digital. Então, não é a figura centrada na agência. São pessoas que pensam digital. Então, eu vi a riqueza da CAD nesse sentido. Então, a gente começou a fazer esse intercâmbio lá no curso. E aí, eu me vi, tenho que estar dentro, né? E hoje, eu sou diretor de marketing da CAD e auxilio da maneira que eu posso, né? E eu acho que o mais importante foi isso que o Eduardo falou, o network. É a gente sentar e dizer, cara, como é que eu faço isso? Tu já fez isso? Então, às vezes, não é a minha expertise montar e-commerce, mas tem gente na CAD que faz. E a mesma coisa, outros me procuram, né, por coisas que não fazem. Então, essa experiência, essa troca, que enriquece a gente. Muito bom. E a gente vê que o mercado digital é cada vez mais colaborativo, né? Isso que você falou de e-commerce. Às vezes, uma agência, ela trabalha em collab com outra agência porque entende que ela não consegue abraçar todas as necessidades do cliente. Quer falar alguma coisa sobre isso? É uma coisa que eu sempre enfatizo muito, né? Tipo, pessoas que são de fora da área chegam para mim e perguntam como é que tá a concorrência no mercado? Eu não sinto que as outras agências são minhas concorrentes. Eu acredito que sou todo mundo competidores e que todo mundo pode colaborar em conjunto. Porque justamente isso, tem coisas que a minha agência não faz, que outra agência da CAD faz, a gente consegue fazer essa colaboração e é bem mais vantajoso para ambas as agências. E se o mercado às vezes fosse mais unido, porque assim, as associações elas são união, né? Então a gente está lá se unindo e trocando experiência e tal. Porque na verdade eu só posso ter uma escola, eu não posso pegar uma conta conflitante, né? Então se eu tenho uma escola e a escola me procurou, não, tem uma agência parceira para indicar. E é isso que promove a troca, né? De colaborador, de curso, né? de oportunidade. Então acho que se a gente pensasse mais nesse sentido, eu já fui diretor do Sinapro, eu já fui diretor do Clube de Criação 2 vezes. Sempre gostei mas às vezes você diz, não, preciso dedicar mais tempo ao meu filho, né, que é a agência, né? E aí você volta e dá esse passo. Mas a CAD, assim, eu vejo na CAD um retorno. Porque às vezes nas outras você dedica o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, e às vezes não tinha um retorno, né? Não tinha uma coisa que às vezes as ideias não saíam, uma coisa muito engessada. E a CAD não, assim, eu acho que estrutura horizontalizada, a gente tem acesso, às ideias são ouvidas, né? Então, bacana. Que bom que a CAD está fazendo diferença no mercado, né? Porque aí tem propósito para ela existir e continuar existindo. E aí, falando um pouquinho do marketing digital, no episódio passado, a Luciana Junqueira, da Acesso Estratégia Criativa, acho que vocês conhecem, ela falou uma coisa super interessante, eu queria trazer aqui para a nossa discussão, que ela disse que as agências hoje em dia não tem que... e claro que existem as agências especializadas no digital, mas uma agência, ela precisa ter esse olhar para o digital. Sim. Não existe mais, ela até citou isso, não existe uma agência de outdoor. Uma agência, ela tem que entender do mercado como um todo e as marcas precisam estar no off e no on. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso, se vocês entendem de fato que o digital hoje não é mais uma opção, é essencial. Uma marca, ela não existe se ela não está dentro das redes sociais. Essa é a minha visão. Queria saber se vocês concordam aí, se o mercado está caminhando aí para esse olhar. Acho que o André pode começar. Eu visualizo hoje, eu estava conversando isso ontem com um cliente, o celular é a primeira tela. Então, assim, todo mundo está com o celular na mão. E a mensagem está nele, né? Então, se você tem Instagram dentro, você tem TikTok dentro, você tem WhatsApp dentro, você tem um mundo aqui dentro, né? Então, a Marta Gabriel, quando veio falar uma vez para uma palestra pra gente, ela disse que é como se fosse uma extensão, é um HD externo da nossa memória, né? Se o celular está descarregando, ou se você esqueceu, parece que está faltando uma parte do seu corpo, né? Então, o que eu vejo é isso, que o digital, quem despreza o digital na sua estratégia, ele está perdendo público. Então, não existe como, né? Agora, ao mesmo tempo que eu não posso também desprezar o off, o tradicional.
Porque muitas vezes a solução para o digital, quando você vê Netflix, quando você vê as gigantes, Uber, tudo, fazendo outdoor, fazendo em pena, fazendo media out of home, então é porque a mensagem tem que ir aonde o público está. E o público está circulando, o público pega ônibus, o público está dentro de carro, está ouvindo rádio, está ligando televisão também. Então, sempre que vem algum profeta dizendo que uma coisa matou a outra, fique desconfiado, porque a TV não matou o rádio, né? A internet não matou a TV e elas coexistem e se fortificam. Eu acho que o rádio cresceu com a internet, a TV cresceu com a internet e hoje você vê pelos streams, você vê pelas possibilidades, então é o céu limite. E isso, para quem é de criação, é excitante, né? Você falando um pouquinho dessa parte do streaming, eu lembrei muito do lançamento, inclusive acho que foi daquela série da Netflix, La Casa de Papel, quando lançou, eles fizeram uma comunicação muito 360. E é muito interessante você ver um outdoor, você vê no seu celular aparecendo patrocinado, e você vê em várias redes sociais, e tudo vai se... Você não tira aquela série da sua cabeça, você pensa, eu preciso assistir, porque tá praticamente lhe cercando aquela comunicação. Eu sou muito adepto disso, da comunicação 360 graus, porque você vai ser impactado. Tá no seu trajeto. Se você vê a jornada da pessoa, então ela não tem hábitos lineares. Então ela vai ter hábitos que vai ter um momento... Eu deixo as crianças na escola, eu vou ouvindo rádio notícia, né? E aí não é a hora que eu estou no celular, estou dirigindo, estou ouvindo. Então como impactaria o André naquele momento? Seria através dessa mídia. Então eu acho que tem que ter uma inteligência de entender o público, onde o público está, o que ele consome, para aí a mensagem chegar nele. Muito bom. Quer acrescentar alguma coisa? Perfeito. Acrescentando um pouco nisso tudo, a Coeso, por exemplo, a gente trabalha estratégia 360. A gente pode muito bem iniciar uma estratégia no digital e levá-la para o offline. Sim. Então, o que acontece? Eu faço muita estratégia na agência em relação a campanhas. Por exemplo, agora vai chegar o São João. O meu cliente ele vai ofertar produtos, ele vai ofertar serviços. Então, a gente pode iniciar, faz um vídeo, faz uma postagem interessante, interativa e leva para um painel de LED, porque a mídia offline ela também tem se desenvolvido. Ela não é só o outdoor, ela é o painel de LED, ela é uma antena digital. Então, até mesmo o Backbuzz, que já tem há anos, ele também serve muito, porque ele está em constante deslocamento. Você vê o QR Code que antes era desprezado, a pandemia ressuscitou e hoje tudo é com QR Code. Você está atrás de um busdó, você clicou lá, levou, é um cartaz que estava parado, levou. Essa semana eu vi uma ação que viralizou de uma loja de roupa íntima e tudo, que colocaram tipo uma mensagem assim, o Diogo tá traindo a fulano que não sei o que, tinha um QR Code. Aí a pessoa clicava, era no catálogo da loja. O gatilho da curiosidade. O gatilho da curiosidade. Então assim, como é interessante essa coisa, né? Eu sei que todo mundo tá com raiva do cardápio de QR Code, tudo bem. Tem que ter o impresso também, né? O que mostra que o impresso tem que estar coexistindo. Mas o que é legal é isso, é usar ao nosso favor as estratégias, né? Um cartaz estático, super simples, barato, levou pro digital. Então, às vezes, é pensar nisso, porque eu acho que, às vezes, quando querem impor fórmula de bolo para as coisas, não funciona. Porque cada caso e cada realidade é diferente, né? Você tem que saber o formato que você vai divulgar ao seu cliente, né? Então, você falou dos profetas, né? Isso tem incomodado bastante dentro do mercado, por quê? Porque muitos deles não têm os fundamentos da publicidade, não entendem do fundamento de marketing, e já dizem para o cliente que o outdoor não funciona, que o painel de LED não funciona, o Backbuzz não funciona. Mas quando tu vai ver o que ele fez com o outdoor, ele colocou 50 linhas de texto numa ciclovia. Impossível. É impossível. Você tem que saber onde você vai trabalhar a mídia e como você vai trabalhar aquela mídia. Sim. Então, acredito sim no fortalecimento de marca, tanto no digital quanto no offline, e que você pode muito bem trabalhar as campanhas em conjunto. Muito bom. E falando um pouquinho agora do futuro do digital, acredito que a IA é uma coisa que está presente no nosso futuro, né? Eu queria trazer um dado interessante para vocês, é que o mercado global de IA, ele pretende crescer 37% anualmente de 2023 até 2030. Eu achei super interessante esse dado, né? A gente vê que é uma tendência do mercado, a gente tem que aprender a trabalhar com a IA. Eu vim trazendo isso ao longo dos episódios, né? A gente já entendeu que é algo para complementar a nossa atuação.
E eu queria saber estrategicamente de vocês, como vocês utilizam a IA dentro da agência, na prática mesmo, né? A gente vê a IA surgindo tanto para a parte de criação, como análise de dados. A Raquel trouxe até no episódio passado que ela treinou uma IA para estudar os dados dos clientes dela. Então, assim, enfim, é como se fosse um novo colaborador ali, trazendo mais vida, mesmo sendo inteligência artificial, mas trazendo entrega mais estratégica para os clientes. Então, acho que o Eduardo pode começar falando um pouquinho sobre isso. Pronto, perfeito. O uso da IA, a IA já chegou. Então, você tem que saber utilizar. Por quê? É a mesma coisa de quando surgiu a internet. Todo mundo ficou, a internet, isso vai mudar o mundo e tal, como é que vai ser nossos vídeos e tal. E chegou para ajudar. Então, a IA, primeiro baque é um susto. A gente vai perder emprego por causa da IA? Como é que vai funcionar isso? Então, no mercado, o que a gente pode fazer, o que eu tenho feito dentro da minha agência? Usar a IA como uma aliada. Tentar entender como é que a gente pode usar ela, mas, obviamente, com responsabilidade e ética. Tá? Você tem que saber que tem seu nome naquele trabalho. Você não pode pegar, fazer o trabalho todo numa IA e dizer que o trabalho é seu. Não é. Inclusive, eu acho que o Instagram recentemente colocou um botão lá para dizer... Feito por IA. Feito por IA, exatamente. Então, já vi outros meios também falando sobre isso, colocando esse botão, e é muito interessante. Porque aí você consegue separar o profissional da inteligência artificial. E isso, para mim, é perfeito, porque aí tu consegue mensurar o profissional, saber o que ele consegue fazer com uma inteligência artificial, porque a gente precisa adaptar ao mercado. Tá? A IA veio e parece que ela veio para ficar. Então, à medida que a gente se adapta com ela e sabe utilizá-la, vai ser muito vantajoso do que a gente ficar naquela tecla de eu não vou usar, eu não vou usar, eu não vou usar. E quando chegar daqui a 10 anos, toda a gente vão estar usando e a gente não vai estar usando. Só que usar com disciplina. Como eu repito, responsabilidade e ética. A gente não pode usar uma coisa que vai, por exemplo, tirar empregos de redatores, porque tem um ChatGPT. Não, o ChatGPT ele pode ser um auxílio para aquele redator, mas tem que saber usar com consciência, né? Porque eu não sei como é que funciona a profundo, mas se tem 2 clientes do mesmo segmento, eu tenho um cliente que é restaurante, tu tem cliente que é restaurante, e a pessoa que está criando conteúdo para nossas agências coloca o mesmo prompt no chat, vai sair igual. Vai sair igual. Aí não funciona. Então, é saber usar com disciplina. Se o André quiser apresentar um case pra gente que ele já usou a inteligência artificial ou para criação ou para o estudo de dados, de certa forma, eu achei legal o que o Eduardo trouxe dessa parte do bottom, né? Muito interessante, a gente precisa dessa identificação. Mas, sinceramente, quando eu vejo que algo é feito pela IA, eu fico muito fascinada. Me desperta, eu fico, meu Deus, como é que é capaz de criar, a gente vê IA criando vídeo, gente, isso é fantástico, né? E você vê essa identificação... Site em 30 segundos. Isso 30 segundos. Você fica, meu Deus, onde é que vai parar? Dá um certo medinho, pra ser sincera, né? Você fica, meu Deus, até que ponto ela vai, né, tá invadindo aí essa parte, mas é fascinante você ver como a tecnologia, porque a IA é feita por gente. Então, assim, até isso é fascinante, né? A mesma coisa que eu falei das mídias, eu acho que se aplica à inteligência artificial. Não vai matar as agências, não vai matar o emprego, mas vai fazer com que a gente tenha que fazer um upgrade. A gente vai ter que... Porque aquele comando é dado por um humano, né? Ela não vai gerar um vídeo se você não der o prompt, se você não der uma orientação. Então, eu acho assim, tem que usar ao nosso favor. Então, no momento, por exemplo, um exemplo prático de como eu posso usar a IA e uso como brainstorm, por exemplo. Uma tela branca, eu ia começar com um processo de rede semântica, jogando ideias, para daí construir campanhas, construir títulos e tudo. Hoje eu posso gerar 10 ideias baseado nesse princípio que eu estou pensando. E ela vai gerar 10. Aí a partir das 10, eu gostaria que fosse mais para esse caminho. Pronto. Agora, no pensamento... Então, assim, essa interação homem-máquina é muito legal. Então, eu acho que se a gente utilizar isso a nosso favor, nós vamos ganhar em produtividade, nós vamos ganhar em rapidez, né, em eficiência. E eu acho que a máquina vem a nosso favor para isso. Então, as aplicações hoje que a gente vê práticas já são para postagem, já são para vídeos, já são para criação de textos, já são para criação de roteiros. Então, gostaria de criar um roteiro de um podcast com um tema, não sei o que, ela cria para você. E aí, essa é a nossa preocupação. Se marca é diferenciação, então tem que ter muito cuidado para não ser igual. E a máquina vai gerar, às vezes, se o comando for o mesmo, vai dar resultados iguais, né?
Então, quem vai estar por trás da máquina é que faz toda a diferença. Pegando esse gancho aí da marca e diferenciação, né, eu queria trazer uma curiosidade, como vocês estavam falando, é de entender a maturidade do mercado e das marcas. Porque assim, quando a marca ela entende o propósito dela, ela entende quem ela é, eu acho que o trabalho da agência ele fica mais claro. E aí eu queria saber de vocês, a maioria dos clientes, eles entendem o propósito da marca, eles já vêm com isso com muita maturidade, ou muitas vezes as agências precisam caminhar junto com o cliente para ele entender qual a necessidade dele, para entender quem ele é, o que ele supre dentro da sociedade. Acho que o Eduardo pode começar falando um pouco sobre isso. Eu acho que nessa pergunta vai depender muito do cliente e qual o momento que ele se encontra. Porque, por exemplo, eu tenho clientes que já chegam com manual de identidade feitinho, direitinho, com logo, variações, missão, visão de valores. Já tem outros clientes que nunca tiveram uma agência, então nunca tiveram um posicionamento forte. Então a gente precisa realmente chegar junto. E, tipo, eu costumo falar muito pro meu cliente, pode perturbar, pode chegar, pode contar, tô com dúvida nisso, vamos lá, vamos sanar essa dúvida, vamos sentar junto, vamos fazer um brainstorming. Porque se o cliente nunca posicionou a marca dele da maneira correta, a gente precisa estar inserido dentro da operação dele. Uma coisa que acontece muito também é que às vezes o cliente não tem setor de marketing interno. Então, quando o cliente não tem setor de marketing interno, a gente tem que fazer um trabalhozinho... Pensa que a agência é o marketing. Tem que fazer um trabalhozinho de marketing ali, por quê? Porque se a gente não fizer, o nosso trabalho também não anda. Então, a gente tem que dar um pouco mais de atenção do que deveria, mas que é uma atenção boa, porque resulta no nosso trabalho, resulta no processo dele, né? No andamento da operação. Então, a partir disso, eu acredito que depende muito do cliente, né? Como eu falei anteriormente, e que a gente precisa ter essa atenção. Tá, se o cliente está se posicionando bem, tá, vamos ver o que está funcionando, o que não está funcionando, e vamos manter o que está funcionando, vamos melhorar, e o que não está funcionando a gente tira, que é tudo muito teste, né? Agora, se o cliente vem sem manual de identidade, sem nenhum posicionamento forte, a gente tem que fazer tudo o planejamento certeiro e realmente dar prazos para o cliente, né? Porque às vezes o cliente vem esse posicionamento e acha que vai resolver tudo em uma semana, não é assim. Então é muito também de mostrar para o cliente da maneira que a agência trabalha. Eu não sei como é que você tem feito lá, André. Eu acho que hoje muita empresa se preocupa em vender e está dentro do calendário comercial e pouco preocupado com brand. Construção de reputação. O que é que pensam da minha marca? Que valores eu passo? Que sensações eu transmito, entendeu? Então, assim, é um trabalho nosso que eu digo às vezes, catequese, porque quando a gente entra, a gente tem que trabalhar isso, dizer, a sua marca, ela tem que passar valores, ela tem que transmitir algo. Eu uso às vezes até essa história que o Duda Mendonça tinha um problema, que o cara tava com um estoque de bicicleta enorme e o concorrente também, ele disse, coloque buzina. Então ele criou um diferencial. Então às vezes as marcas não enxergam isso. Às vezes está todo mundo indo no mesmo caminho, efeito manada. E aí diz, peraí, parar aqui para dizer o que é que eu posso fazer diferente. Onde é que eu posso impactar de maneira diferente? Eu sinto muito isso nas trends. Quando começa uma trend, todo mundo quer fazer. E é bom você fazer, mas tipo, você não se colocar todas as suas forças naquilo. Mas sabe por quê? Você falou que não se preocupa com o concorrente, mas na verdade o que a gente vê dos clientes é a preocupação com o concorrente. Concorrente fez, concorrente já saiu, né? E se você se preocupasse com a sua marca, sua estratégia, seu planejamento, o concorrente vai lhe seguir, vai lhe copiar. Né? Então, é inverter esse processo e eles entenderem que construção de marca leva tempo, tem que ser regada, tem que ser alimentada para que a marca cresça e fique forte, né? A gente até tenta defender, né? Por que não fazer? Mas tá, tem que fazer, beleza. A gente vai fazer. Vamos fazer diferente. Não é porque o cliente está pegando o celular, pegando o filtro lá na frente, fazendo que a gente vai fazer dessa maneira, não. A coisa ela não trabalha assim. O que a gente faz? Pegou, vamos roteirizar essa trend. Sim, o que a gente pode mudar aqui? Vamos colocar um selo. Já dá um up. E ter o time certo, né? Porque às vezes a trend no final, quando todo mundo já fez... Quando todo mundo já fez, não funciona. Você tenta personalizar e passa o time da trend. Passou, já era. Aí é que a equipe também tem que estar atenada nas novas tendências, né? O que tá rolando, o que não tá. Aí é a questão do TikTok mais uma vez, porque o TikTok tá há semanas antes do Instagram. Então, quando tá rolando no TikTok, pra chegar no Instagram demora um pouco, e quando chega lá, já perdeu o timing. Então, é uma coisa que eu até quero conversar com os meus clientes depois, pra gente poder também posicioná-los no TikTok. Porque antes era posicionamento no Facebook. Chegou o Instagram, aos poucos foi caminhando, né? E você vai falar às vezes com a juventude que não tá em nenhuma rede dessa, tá nos games.
Então, você tem que entender de público. Entender. Então, não adianta. Eu, como trabalho em criação desde a minha origem em agência, são 28 anos dentro de agência, né? Se eu usasse os meus gostos pessoais para criar, eu tava lascado, né? Então, assim, eu tenho que entender... Sua jornada de consumo para criar, né? Exatamente. Você tem que olhar além, então, né? assim, não é o que eu gosto, né? E não é o que o cliente gosta. É o que o cliente dele gosta. Então, às vezes, é mudar esse olhar, né? Adaptar esse olhar para isso. E às vezes até adaptar o olhar do cliente, porque às vezes, tipo, ele fala que o cliente dele gosta, mas o gosto ali tá disfarçado do gosto dele, entendeu? Então, é chegar mesmo com o benchmark, ó, é assim, o teu cliente tá vendo isso aqui, nessa pesquisa e levar dados. É. Porque quando tu leva dados, Isso. é um outro tipo de argumento. É. Chega lá com o teu dado lá, o cliente, realmente é dessa pegada, vamos fazer assim. E a diferença que o digital trouxe, e para quem gosta de estatística, é isso, né? É relatório, é dado, é métrica, né? É dizer isso atingiu tantas pessoas. Dessas postagens que eu fiz, a que mais engajou foi essa. Vamos investir nesse conteúdo porque pro teu público foi bom, né? Então essa troca é muito grande, porque às vezes existe um embate. Cliente e agência, né? E não é um embate, não é parceria. É um trabalho Né? colaborativo, Porque né? você não vai entender tanto do negócio do cliente quanto ele. Mas ele não entende de público-alvo como você, que estudou todos esses anos, que entende que já tem muitas horas de voo. Então, assim, é juntar as duas forças para que a marca dele cresça, né? É o que eu sempre deixo claro em reunião de fechamento de contrato. Você está contratando a agência. A agência vai resolver seus problemas de comunicação. Isso. Mas quem entende do seu negócio é você. Então, é preciso ter essa cultura da informação dentro do contrato, né? Porque o que acontece muito? A Coeso, hoje, ela valoriza muito a questão do relacionamento. Então, se eu tenho um bom relacionamento com o meu cliente, eu sei o que está rolando no negócio dele. Então, eu sempre estou conversando com o cliente, marcando happy hour, marcando reuniões. Eu quero me inserir no negócio dele para poder entender as necessidades dele. Porque a partir do momento que eu entendo a necessidade dele, eu sei como resolver o problema dele. Porque tem agências aí que não conversam com o cliente. Eu só converso com o cliente na hora dele pagar o FII mensal. Não é assim. Tu tem que estar. Mas o atendimento tá lá. Beleza, mas tu tá acompanhando o seu atendimento, tá pegando a necessidade dele e tá resolvendo? Tu tá mandando relatórios mensais para ele? Porque o Instagram ele já puxa métricas. Tipo, já é fácil ali. Sim. Tu tá mostrando isso pro teu cliente? Porque eu costumo também dizer pro meu cliente que a agência é um investimento. Cara, a agência é um investimento. Então tu precisa saber onde é que teu dinheiro está indo e como ele está trazendo rentabilidade. Aí eu chego lá, mostro os resultados e tal, o cliente, perfeito, tá indo bem. Porque você precisa realmente mostrar pro cliente que ele está fazendo um bom investimento. Porque tu passou 3 meses, 4 meses, tu trouxe um bom rendimento pro cliente, mas ele não percebeu isso, pode ser que ele vá embora. Então tem que ter isso forte, esse relacionamento com o cliente, mostrar realmente, alimentar os grupos de WhatsApp com o cliente, mostrar os resultados diariamente para ele, para que ele também se sinta dentro da operação. Porque quando o cliente está dentro da operação, ele se sente dentro da operação, é muito mais fácil a aprovação, é muito mais fácil você ser assertivo na comunicação que você está trazendo para o Instagram dele, para a plataforma que ele está encaixado, para a campanha dele. Então essa cultura de relacionamento, essa visão que a gente tem da Coeso tem trazido ótimos resultados para os nossos clientes. Muito bom, você falou até essa parte de resultado, né? Acho que quando você mostra o resultado, ele dá até prioridade para aquele trabalho, né? Ele entende, eu tô tendo retorno, então tenho que priorizar, né? Não é questão de não ter tempo, né? É questão de prioridade. E quando ele vê a rentabilidade daquilo, ele consegue, de fato, priorizar as agências. E aí, falando sobre, até o André trouxe esse negócio dos games, eu achei super interessante que a gente vê o futuro, ele não traz só novos formatos, mas novas plataformas. Eu queria trazer um dado para vocês, que é segundo o relatório da eMarketer, o investimento em publicidade em TVs conectadas nos Estados Unidos deve, esse ano, em 2024, ultrapassar a marca dos 29 bilhões de dólares. Gente, e é um novo formato. Isso a gente sabe que esse dado é dos Estados Unidos, mas é algo que está chegando aqui no Brasil. Eu queria que vocês contassem um pouco disso, né? Como vocês ficam a par desses novos formatos de publicidade? Porque a gente vê marcas chegando em TV conectada. Eu, pra ser sincera, não sei vocês, mas eu não consumo quase mais TV aberta, assim. Eu não... É só Smart TV e não tenho tempo de ver televisão. E quando vejo, é algo que eu já quero, já escolho o conteúdo e tenho essa autonomia, né? Queria que vocês contassem um pouco sobre isso, se vocês já tiveram esse investimento em TV conectada com algum cliente e como vocês fazem para estar e a par dessas novidades e do crescimento de novos formatos aí do mercado. Acho que o André pode começar falando. Também não é mais futuro, não é presente. Sim. Então, porque a gente fica vendo se esse número já é grande porque ele já é real.
né? Então, o que é que a gente vai estar sempre monitorando? Onde o público está. Se o público antigamente era assinante de TV a cabo e hoje é assinante de streaming, então você gastava R$200 de TV a cabo, mas se você vai juntar, você paga Disney Plus, você paga Apple Plus, você paga Netflix, você paga Amazon, você paga um monte de streams aí. Então já deu o que você investia às vezes em TV a cabo, por exemplo, né? Então já existia a propaganda para TV a cabo porque era um público direcionado, era o público do GNT, era o público do Multishow, era o público segmentado, né? E hoje, esse novo público que consome os streams, as TVs conectadas aí, é realidade, né? Porque esse hábito mudou. Assim como você falou, Gabriela, muita gente diminuiu ou quase não, né, consome, às vezes, os programas, porque antigamente você tinha uma agenda, você sabia que tal hora era a hora do jornal, tal hora era a hora da novela, e hoje é o consumo on demand, é quando eu quiser. Então eu quero assistir, maratonar uma série no fim de semana todo, você faz, né? Você às vezes não tem a paciência de esperar todo domingo à noite para ver um episódio novo e tudo, você quer consumir como você quiser, comendo o que você quiser, da maneira que você quiser. Então as marcas têm que estar atentas a esses movimentos. As agências estão antenadas porque elas trabalham com isso, né? Então elas lidam com tendências de mídia, tendências de consumo, com muitos dados. Então a gente tem que enxergar para onde está indo, né? Os direcionamentos, e esse mundo para mim já é a realidade. Então o que a gente tem é que quando for fazer um trabalho desse, fazer da maneira correta, né? Não fazer por achismo. Muito bom, a gente até vê o Netflix tendo outras oportunidades de assinatura, né, que é com anúncio. Sim. E eu, sinceramente, eu consumo YouTube bastante também na TV. Hoje em dia é engraçado, não sei se é porque eu gosto de publicidade, né, por estar no nosso meio, mas eu não pulo mais anúncio como eu pulava antes. E eu acredito que é porque as pessoas entenderam esse formato de anúncio e trouxeram mais interessante pro início para você ficar com curiosidade de ver o restante do anúncio. É impressionante. Não sei se vocês têm isso também, se vocês pensam nessa publicidade do YouTube, né? Se tem clientes de vocês voltados para essa publicidade, mas é algo que tem me empreendido bastante. Acho que até as propagandas de TV também, né? Mas o anúncio tem se tornado do YouTube, tem se tornado cada vez mais atrativo. Eu acho que as agências começam a entender como trabalhar esse da criatividade, que até você falou, né, da Paula Oliveira, achei super interessante, mas de trazer isso para o formato digital e entender em que momento da jornada do consumidor ele está ali parado vendo aquilo. Será que ele está disposto para ver? Será que é mais interessante agora eu contar uma boa história? Trazer o começo da boa história e aí ele ficar com vontade de ver o início, a continuidade, né, e não pular esse anúncio? Acho bem interessante, acho que o Eduardo pode trazer algo sobre isso. Pronto, em relação às TVs, a renovação chegou, né? E com ela chegou as possibilidades. Você já percebe isso quando você tem um Smart e você bota no Smart Hub. O Smart Hub tem lá centenas de anúncios lá, obviamente eles ficam alternando, né? Mas você já consegue ver anúncios de jogos, porque agora a Samsung tem aquele Game Hub, então você vê com anúncios de filmes. Então dentro dessa plataforma do Smart Hub, ele já consegue ver espaços para veiculação. E obviamente deve ser o espaço do topo ali, deve ser mais caro que o espaço lá mais embaixo, né? E tem trazido excelentes resultados para esse tipo de público, porque, por exemplo, o cara você não precisa mais comprar Xbox. A Smart, ela te dá a possibilidade de comprar o controle e jogar lá como se tivesse um console. Então, se tu coloca no Smart Hub uma publicidade lá relacionada a um jogo que lançou, a probabilidade do cara comprar é mais rápido. É um tiro certeiro, né? É um tiro certeiro. Então, você saber o seu público e saber onde é que ele está inserido. Isso. Então, se ele está inserido ali, ele utiliza lá da plataforma do Game Hub e tu tem um anúncio que tu pode vincular no Smart Hub, você vai vincular. E em relação ao YouTube também, é uma mídia muito boa, porque muita gente consome o YouTube, mas é uma mídia mais cara, né? Como a gente sabe. Então, é muito do quanto o cliente pode investir e se realmente aquele investimento, para ele, vai funcionar. Entendeu? Então, você tem que mensurar aí. Tem que trazer os dados, realmente saber se o público dele está lá dentro do YouTube, se frequenta. Porque, por exemplo, se você vai ter um público com a faixa etária maior, que frequenta determinado estabelecimento,
esse público ele não vai estar 100% no celular. Eu acredito que ele vai estar 100% ali, 100% não, 100% é muita coisa, mas uma grande porcentagem ele vai estar na rua trabalhando. Porque se ele, por exemplo, ele vai para um estabelecimento que é AB, para ele estar naquele estabelecimento, ele tem que estar trabalhando antes. Ele precisa fazer o dinheiro dele. Ele faz dinheiro onde? Na rua. Ele faz dinheiro andando. Então, é muito do público. Talvez uma mídia dessa, tipo do Game Hub, sirva para um adolescente que esteja em casa, né? Já criando uma persona aqui e que esteja utilizando esse tipo de mídia naquele momento. Mas talvez não sirva para uma pessoa com a faixa etária maior ali, mais 60 anos, que ainda tem TV aberta. Então, porque muita gente consome TV aberta, né? Rodrigo Faro, final de semana. O pessoal tem gente que gosta ainda. Sim. Então vai demorar um tempo. Futebol, né? Futebol. Só que até o futebol tá dentro do streaming agora, né? As plataformas estão comprando a vinculação do futebol. Então, o que acontece aí é que daqui a alguns anos, toda a publicidade, toda não, mas grande parte dela vai ser direcionada a essas televisões mais smarts, mais modernas. Mas até que essa geração que tem hoje mais velha, não esteja mais aqui. Porque tem essa pegada. Nem todo mundo está dentro do streaming ainda. Tem gente que ainda é mais pulso firme e ainda está na tecnologia passada. Mas a gente sabe que essa geração não vai estar mais aqui daqui a um tempo. A Gabriela falou do YouTube, eu sou entusiasta demais do YouTube, porque os 2 maiores canais de busca do mundo é Google e YouTube. Só que o YouTube é audiovisual. E o audiovisual, se você for ver hoje, qual é a bola da vez em qualquer mídia, é o audiovisual. Um exemplo prático para a gente refletir. Você paga o Spotify Premium, mas não faz o YouTube Premium. Então a propaganda você vê. E o outro você corta. Então, para você ver a força que tem ainda, e aí uma mudança que eu percebo é que antigamente para fixar a atenção era 7 segundos, agora são 3. Então shorts, vídeos curtos, a mensagem rápida, clara, às vezes não é mega produção, é vida real. Então é isso que a gente tem que ter o olhar daqui para transmitir para o nosso cliente e dizer para como é que minha marca pode se inserir nesse universo também. E a gente falando um pouquinho dessa parte, né, das plataformas, né, a gente vê muita gente hoje em dia fala que sabe mexer com tráfego pago, que sabe investir nas redes sociais, a gente vê muita gente se posicionando e acredito que é uma necessidade das marcas, mas não só das marcas, das agências também se posicionarem. Eu queria saber de vocês, como vocês focam aí nessa produção de conteúdo interna. A gente viu a Flex aí trazendo bastante conteúdo, inclusive com o André aí protagonizando esses vídeos. Eu queria que ele contasse um pouquinho sobre isso, como ele conseguiu priorizar essa produção de conteúdo. Não é comum, muitas vezes as agências não conseguem parar para produzir o conteúdo interno, mas ele até trouxe, não sei se ele vai trazer para a conversa, mas ele trouxe um pouco disso, né, de que como isso traz credibilidade, que os clientes olham, aquele ali, ele mostra a cara dele na agência. Eu acho que é até uma aproximação e humanização daquela agência. Acho que o André pode contar um pouco essa história. Foi, esse ano a Flex completa 15 anos, né? E aí eu pensei, o que é que eu vou fazer para divulgar a Flex? Em vez de pensar numa campanha, pronto e tal, o que é que eu disse? Eu quero me colocar, a pessoa que está sempre por trás dos computadores, queria me colocar à frente da câmera. Então, a verdade foi isso, foi contar um pouco da minha trajetória nos segmentos. Então, fiz uma série de 9 vídeos, vídeo para o varejo, vídeo no setor da educação, no setor automotivo, no setor de campanhas políticas, nas diversas experiências que eu tive por diversos setores. E o engraçado foi que cada um eu direcionei para os públicos específicos, né? Por exemplo, o vídeo do Cariri foi direcionado só para a região do Cariri. A Flex tem uma atuação lá desde 2010. A gente atende 2 prefeituras lá e já atendeu os maiores clientes da região. E então a gente tem colaborador lá e estou indo agora já quinta-feira para a festa do Pau da Bandeira lá de Santo Antônio. Então, quando a gente faz isso por nós mesmos, porque a Flex é uma marca. Quem está à frente daquela marca? Se você vê a CIMED, ninguém conhecia a indústria farmacêutica e até o João mostrar a cara, né? E por aí vai. Então, assim, quando você transfere essa autoridade, você faz uma ligação, cria um vínculo, a Flex é o André é a Flex. Então, você vira um embaixador da marca. Eu acho que as marcas precisam disso também, né? Às vezes usavam isso para artista, para celebridade, para influencer, mas nada melhor do que usar quem faz parte da marca, quem ajudou a construir a marca, quem tem credibilidade para falar sobre isso. Então, eu acho que o pensamento que essa lição que a gente faz para dentro serve para fora.
Então, às vezes, os nossos clientes estão muito preocupados em reação à concorrência e à venda, à obrigação, e não no posicionamento de marca. A briga que a gente tem, a briga saudável é como pensar a minha marca e como me diferenciar, né? E criar um caminho próprio. Porque não pensando no concorrente, mas pensando em como conquistar cabeça e coração do consumidor. E engraçado, né? Você falar indústria farmacêutica é um tema totalmente que não é atrativo. É necessário, o remédio é necessário, né? A saúde e bem-estar é necessário, mas é um serviço que não necessariamente a gente precisava consumir conteúdo sobre isso. E quando você humaniza, se torna interessante. Eu não sei se é porque eu gosto de comunicação, mas para mim a rotina de uma agência é muito interessante para você ver esse processo de criação, esse entendimento de como o ser humano funciona, de como você conseguir de fato tocar um ser humano e registrar aquela marca na mente e no coração das pessoas. Eu queria que o Eduardo contasse um pouco disso. Ele até estava compartilhando que é algo que ele precisa estar priorizando mais dentro das agências, e eu acredito que não é um alerta só, não é uma queixa só do Eduardo, né? A gente vê as agências tendo essa dificuldade porque acho que elas pensam assim: eu tenho que priorizar a entrega do meu cliente. Então, se eu não estou tendo tempo para fazer o que eu tenho que entregar para o cliente, eu não vou parar para priorizar a entrega institucional da minha agência, né? Exatamente, né? A gente sempre vai priorizar o cliente ali porque é com o cliente que a gente mantém nossa agência, que a gente paga os nossos funcionários, mas a gente precisa bem posicionar a nossa agência, né? Então, eu pretendo fazer como o André está fazendo com a Flex, mas no momento, qual a solução que eu tive? A solução que eu tive foi de pegar meu próprio cliente e fazer uma prova social com ele. Então, eu trago ele no meio de uma captação, finalizou a captação, matou todos os roteiros previstos do cronograma dele. Vamos fazer um feedback agora para a Coeso? O cliente ama, o cliente está com bons resultados, o cliente está feliz com a agência, o cara vai falar feliz. Então a gente traz o cliente, ele fala, ele elogia e no final ele manda o CTA, que para mim é melhor ainda. Quando o cara manda o CTA no final, a gente consegue fazer um bom patrocinado a partir disso, a gente consegue trazer autoridade para a agência, porque é um cliente mostrando realmente o resultado que ele está adquirindo com o nosso serviço. Então, a partir disso, a gente consegue trazer muitos benefícios para a agência. Eu pretendo aparecer mais, eu tenho feito isso muito em stories e tem trazido bom retorno para a gente, mas tem que ter essa presença de mostrar conteúdos, falar um pouco sobre a rotina, falar um pouco sobre como funciona uma agência, os conteúdos que a gente aborda, que a gente trabalha, porque muita gente tem curiosidade. E quando a pessoa tem curiosidade nesse tipo de conteúdo, ela engaja, ela compartilha, ela salva. Quando você salva um conteúdo no Instagram, automaticamente o Instagram fala que aquele conteúdo é interessante, que aquele conteúdo é bom. Então ele entrega mais. Então eu acredito que na minha realidade hoje, para mim, a minha solução é trabalhar com prova social. Muito bom. E aí, antes da gente encerrar, já chegando no fim da nossa conversa, eu queria que vocês contassem um pouquinho como vocês se mantêm informados sobre o mercado, né? Acho que apontando aí as próximas tendências do marketing digital, mas como vocês fazem para se manter a par do que está surgindo e do como... acredito que o digital ele acontece muito rapidamente, né? A gente falou até de trend também, né? Vai mudando o cenário o tempo todo. Então, vocês têm que estar muito bem informados, até para apresentar para o cliente as melhores soluções, ó. Eu sei que você quer muito optar por esse caminho, mas acredito que aqui seja muito mais assertivo. Então, vocês têm que estar muito conectado, né, Sim, com o digital para estar aí à frente das tendências. Eu queria que vocês dessem essa indicação para os nossos ouvintes, né? Onde é que vocês se mantêm informados? O que é que vocês consomem de conteúdo? O que é que vocês priorizam aí no dia de vocês para se manter conectado sobre as tendências do mercado? Acho que se o André quiser começar. Eu acho que primeiro a gente tem que ter uma sede incansável mesmo de consumir conteúdo, de buscar coisas novas, ter um filtro, porque existem muitos profetas enganadores e que vão... eu desconfio de tudo que é uma solução rápida, porque para tudo na vida, né? Para enriquecimento, para emagrecimento, para tudo. Então eu não acredito nisso, eu acredito que é uma construção, para uma marca ser forte, pode ver a história de uma empresa, né? Como é difícil, né, empreender no Brasil, né, com tanto imposto, com tantas dificuldades e tudo. Então, essa trajetória, essa jornada aí, ela precisa de gente que é especialista no assunto. Então, às vezes, é muito isso, assim, procurar saber quem é que está por trás, né? Então, isso vale até para o consumo de informação. Quem é aquela pessoa? Qual é aquela comunidade? O que é que ele está me passando? Porque você pode estar consumindo conteúdos que não vão agregar e que aquela forma não vai funcionar. Então, hoje, a gente realmente tem na internet faculdades inteiras
com menos tempo para a gente aprender, né? Com uma velocidade muito grande de informação, mas todo mundo só tem 24 horas no dia, né? Então não há com que se desesperar. É procurar realmente especialistas, gente que estude isso, que entenda do consumidor. O publicitário muitas vezes é chamado até de psicólogo do consumidor. Por quê? Porque eu tenho que entender de hábitos de consumo de pessoas para falar com elas, para que as mensagens cheguem, para que eu seja persuasivo. E entender que o que a gente faz, a gente é uma parte do marketing. Porque às vezes as pessoas falam, o marketing. O marketing é muito complexo, né? Dentro dos 4 P's do marketing, a gente está dentro de promoção. Então, às vezes, é entender mesmo, é pegar gente que entenda daquilo, que tenha estudado, que tenha propriedade. Porque senão você vai cair numa coisa e vai perder tempo, vai perder dinheiro, e aqui para recuperar, às vezes, vai começar uma jornada de novo e tudo. Então, assim, marca é um negócio sério, ela tem que ser trabalhada, ela não tá, toda empresa é feita para dar lucro, lógico. Mas aquela marca, ela tem que conquistar 2 lugares e as pessoas têm que entender isso, é cabeça e coração. Muito bom. Perfeito. Eu acredito que a capacitação, né, a busca por informação, ela é muito importante e muito válida dentro do nosso mercado, porque, como a gente vem comentando aqui dentro da nossa conversa, né, o mercado está se atualizando o tempo todo. Então é importante que a gente tenha dentro da nossa rotina, uma lida em portais de notícias, saber o que está acontecendo diariamente, procurar cursos de extensão, até mesmo para não capacitar somente a gente, como também a nossa equipe, né? Levar um pouco do que a gente aprende para dentro da nossa agência. Então, você falou um pouco sobre os falsos profetas e como eles vendem falsas promessas. Então, é muito importante você ter um storytelling verdadeiro, tá? Porque, por exemplo, eu estou vendendo esse microfone aqui, certo? Eu posso dizer que esse microfone aqui foi cantado por mim, eu posso dizer que ele foi cantado pela Beyoncé. Mas se ele não tivesse sido cantado pela Beyoncé, eu estou aplicando storytelling falso, né? Então, a partir do momento que eu, com esse storytelling, eu divulgo, o engajamento vai lá para cima, se o público descobre que não é verdadeiro, vai cair. Efeito reverso. Efeito reverso. Então, é muito com também as pessoas que hoje vendem curso, porque tem muito curso sendo vendido, e se realmente você não estudar onde você está pesquisando e você não vê se aquela pessoa realmente tem aqueles feitos, talvez você esteja perdendo tempo. E tempo é dinheiro, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Exato. Então, realmente é procurar profissionais que realmente entendam do que estão falando, realmente tenham uma autoridade, e realmente você tem que procurar pessoas que saibam mais que você. É aquele negócio, né? Você tem que ser o cara mais burro da roda. Ao lado dos bons que a gente fica melhor, né? Exatamente, exatamente. É uma filosofia que eu trago muito para mim. Eu sempre quero ser o cara que menos sabe, porque através de pessoas como o André eu consigo aprender muito mais e levar isso para minha equipe. Muito bom, meninos. Muitíssimo obrigada por ter parado aí o tempo para estar aqui no nosso Meucast nessa temporada com a CAD, né? A gente teve ao longo aí de 4 episódios, foi muito enriquecedor. A gente já sabe quanto o marketing digital é essencial para o mercado, né? Mas ver os profissionais pararem a rotina para compartilhar conteúdo é muito enriquecedor até para o propósito da CAD se cumprir, né? Que é alavancar o marketing digital do Ceará. Então, muitíssimo obrigado pela participação de vocês e pelo trabalho de vocês no mercado. Viu? E você que está aí nos assistindo, continue acompanhando o nosso Meucast. Essa temporada chegou ao fim, mas na próxima quinta-feira a gente já se encontra com um novo episódio. No seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.